Olá, bem-vindo ao canal Pobre Conselheiro. Eu sou Emanuel Felipe e eu te dou uma moralzinha aí com esses temas de educação financeira e investimentos. Deixa eu te falar, você já pensou em investir em imóveis, mas achou muito caro, complicado, burocrático, é uma papelada danada em cartório, é um saco. Então, esse vídeo é para você, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, fundos imobiliários. Eu vou tentar te explicar tudo detalhadamente para que você tenha essa informação concentrada de uma forma clara e simples. O vídeo deu muito trabalho, ficou longo e eu sei que vai ter um tanto de gente que não vai ter paciência para assistir. Então o que eu fiz? Eu picotei ele em 3 partes, porque aí você vai assistindo aos poucos. Mas eu te garanto que até o final desses vídeos você vai saber exatamente o que são os fundos imobiliários, como investir e como ganhar dinheiro com essa bodega. Deixa eu te falar uma coisa, se você está aqui nesse vídeo atrás de diquinha, aquelas diquinhas da internet, sabe? Qual que é o fundo do mês, qual que é o fundo do ano, os fundos que estão pagando os melhores dividendos, compre esse fundo e fique rico. Pode pegar suas coisinhas e jogar o seu jogo do tigrinho, porque esse vídeo não é para você. Bora pro vídeo? Investir em fundos imobiliários é basicamente investir em imóveis. E por que isso é tão legal? Porque investir em imóvel dá retorno, dá dinheiro, dá grana. Sempre vai ter aquele tiozinho aí da sua cidade que a pessoa fala assim, o fulano vive das casinhas que ele aluga, das kitnet que ele aluga, dos apartamentinhos que ele aluga. Às vezes o cara tem 30 apartamentos, a pessoa fala, ele tem uns apartamentinhos. É claro, como é que ele fez isso? Ele foi comprando ao longo da vida, lote, terreno, aí troca uma casa aqui, compra um lote ali, aí compra outro, aí compra outro. Quando ele chegou com 60 anos, ele estava com aquele monte de imóvel. Robert Kiyosaki, naquele livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala a seguinte frase: os imóveis são a base de toda a sociedade, são a base da riqueza. É claro, porque todo mundo precisa de casa, sempre tem gente precisando de um lugar para alugar, precisa de prédio para funcionar as empresas, precisa de lojas comerciais para padaria, açougue, supermercado, farmácia, não é verdade? E além disso, os imóveis são tangíveis, são palpáveis. Você consegue ir lá e falar, esse apartamento aqui eu estou alugando ele. Tá vendo que a loja ali, aquelas 2 lojas? Então eu estou alugando, porque é tangível, você vê a coisa funcionando. E para um monte de gente isso é muito importante. E aí existe aquele ditado antigo que diz assim, quem compra terra não erra. E qual que é o motivo disso? Simples, imóveis são bens escassos. Tudo que for escasso vale alguma coisa, beleza? Olha só, o que vai valer muito mais? Uma pedrinha desse tamanhozinho de diamante ou um tantão de, sei lá, de cebola? Aquela pedrinha ali de diamante, beleza? Então, vai ficando difícil de ter lugar para construir. Olha só, se você for num grande centro aí, em Belo Horizonte, São Paulo, você vai ver que existem bairros consolidados ali, que já não tem mais lotes, e que os lotes ali são 500 mil, 1 milhão. Imagina você pagar 1 milhão num lote de 360 metros. Assim, parece uma coisa de louco, né? Mas por quê? Porque é escasso. Olha só, outro exemplo. Aqui, no bairro onde eu moro, eu consigo comprar um apartamento bom, que dá para me viver com a minha família aí, né? Dá para você criar os bacuri, 3 quartos, uma vaga de garagem, coisa que dá para você viver tranquilamente ali dentro. Então, você compra esse imóvel aí por 200 mil, 250 mil, 300 mil. Imagina esse mesmo imóvel na primeira linha ali, de Copacabana. Esse imóvel custa milhões. Entenderam a lógica? Qual o motivo disso? Escassez. É difícil você comprar um imóvel ali de frente para a praia de Copacabana. Mas só que investir em imóveis pelo jeito tradicional, qual que é o jeito tradicional? Você vai lá, compra uma casinha, compra um apartamento. É caro, é muito caro, é grana para você fazer isso. Você precisa de 200 mil, 300 mil, sem contar ainda que você vai ter que pagar a escritura, IPTU, manutenção do imóvel. Você acha que é fácil, meu filho? Não é fácil, não. Então, apesar de ser uma boa estratégia de enriquecimento, dá trabalho, é caro para chuchu e você precisa de grana. E aí que entram os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são uma excelente estratégia para você estar investindo em imóveis, tirando essa parte toda aí, Você não precisa de muita grana, você não vai ficar preocupando com escritura, com cartório, com nada disso. É mais simples. Uma das melhores coisas sobre os fundos imobiliários é que eles são extremamente acessíveis. Enquanto um imóvel vai te custar centenas de milhares de reais, com fundos imobiliários você pode começar a investir com 10, 20, 100 reais, a quantia que você quiser.
Entendeu? Porque o que acontece? Você não vai estar comprando o imóvel inteiro, você vai estar comprando partes de um empreendimento imobiliário. Ao invés de você comprar tudo, ir lá, 200 mil, tá aqui, ó, me passa o prédio aí, 300 mil, me passa essa casa. Não, você vai comprar um pedacinho dele, você vai comprando pedaços dele ao longo da vida. Imagina assim, você está numa pizzaria, você não aguenta comer uma pizza toda, você nem tem dinheiro para isso. Aí o que você faz? Você vai lá e racha a pizza com seus amigos. Aí, agora você junta lá 3 amigos, então 4 pessoas, vocês vão lá, compra a pizza. Agora, o que você tem direito? Você tem direito a algum pedaço dela ali, 2 pedaços, 2 fatias, ou você tem direito a uma cota dela. Por exemplo, se são 8 fatias, e aí vamos chamar isso de cota. Então agora são 8 cotas. Se são 4 pessoas, você tem direito a 2 cotas disso aí. Beleza? Entenderam a ideia? Então, tá. Aí você me pergunta assim, Joe, ainda não entendi o que são fundos imobiliários. Calma. Vamos começar assim, Pensa num fundo de investimento como um condomínio de investidores. Uma galera lá que se junta, igual você lá na pizzaria com seus brothers, você junta com um monte de gente para comprar um conjunto de investimentos. Por exemplo, um fundo de investimento em ações. Nesse fundo vai ter um monte de ações escolhidas por um gestor, ele monta lá um pacotão de ações, beleza? Escolhe, eu quero Vale, eu quero Banco do Brasil, eu quero comprar essa empresa aqui. Ele monta esse pacote, essa cesta de ações, e ao invés de você investir em uma ação, você vai lá e compra uma cota desse investimento. Você entra com ele nesse investimento. Olha só, um fundo de renda fixa, o raciocínio é o mesmo. Ali vão ter produtos de renda fixa. CDB, LCI, LCA, CRI, CRA. Ao invés de você comprar um LCI, você vai comprar uma cesta de investimentos em renda fixa. Um fundo de investimento imobiliário, os famosos FIIs, segue a mesma lógica. É um grupo de investidor que junta uma grana, junta dinheiro para investir aonde? Em imóveis. E eles recebem parte do lucro desse imóvel como retorno. Simples assim. Então, você está investindo em um monte de ativo relacionado ao setor imobiliário. Ali dentro vão ter shoppings, galpões, vão ter apartamentos, casas, inclusive LCIs, LCAs, lojas. Existem diversas modalidades. Nós vamos chegar lá, beleza? Ao invés de você comprar um imóvel inteiro, você vai juntar com um monte de gente para investir num portfólio de imóveis. O que vocês ganham com isso? Vocês vão compartilhar os rendimentos e os lucros e os retornos que esses investimentos, que esses imóveis dão. Igualzinho lá no aluguel. Você não comprou uma casa? Você não está alugando ela? Pronto, você está recebendo. Ali no fundo imobiliário é a mesma coisa, só que você tem uma cesta de imóveis com um tantão de gente investindo. E aí, cada investidor, cada um desses caras aí, vão ter cotas desse fundo. Cada cota representa uma parte do fundo. Logo, quanto mais cotas você tiver, mais partes você vai ter e, consequentemente, mais dinheiro você vai receber usufruto dessas cotas. Pois todos os cotistas recebem parte do lucro desses empreendimentos. O legal é que você pode começar comprando uma cota. Depois você vai lá e compra outra. Depois você compra outra. Até a hora que você vê, você tem 1.000 cotas. Você tem 10.000 cotas de um empreendimento. É tipo assim, de grão em grão você vai enchendo o papo. Diferente da condição de você ter que comprar um apartamento ali, que você precisa de 300 mil, 350 mil. Fora não sei quanto em cartório, não sei quanto em taxa, sei lá de onde, imposto, enfim. Tá, mas como é que eu ganho dinheiro com esse troço? Existem 2 formas principais de você ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. A primeira forma é com a valorização da cota. E a segunda são com os aluguéis que você vai receber dessa cota. A valorização da cota. Vamos supor que você comprou um apartamento, há 10 anos atrás você pagou 300 mil nesse apartamento. No apartamento dos seus sonhos, 300 mil. Aí você fala assim, não gostei mais, quero mudar. Eu vou vender ele. Aí na hora que você vai vender o apartamento, está 500 mil. Então agora você ganhou 200 mil em cima dessa valorização desse apartamento. Você vai lá e compra o outro bem, né? Os fundos, eles se valorizam da mesma forma. À medida que os imóveis do fundo de investimento se valorizam, o cara vai lá, compra um shopping, o shopping está num lugar estratégico, legal, massa pra caramba, né? Tem perspectiva de valorização, e aí o que acontece? Ele valorizou, pronto, as cotas desse fundo vão se valorizar, consequentemente, você vai ganhar dinheiro com a valorização desses ativos que estão dentro dessa cesta ali de imóveis. Beleza? Tranquilo? A lógica é a mesma da sua casa, do seu apartamento. Comprou
A região cresceu, a região ficou boa, construiu novas casas, aí construiu uma escola, uma farmácia, opa, agora meu imóvel vale mais. A outra forma são com os aluguéis mensais que você vai receber daqueles empreendimentos. Por exemplo, olha só, você comprou sua casa, 300 mil, aí tá tudo belezinha, aí você vai e compra uma outra casa. E aí você aluga essa de 300 mil agora, sei lá, 2 contos. Agora, essa casa tá te rendendo por mês R$2.000, certo? O mesmo acontece com os imóveis que estão dentro desse fundo imobiliário. Você tem shopping, galpão, lojas comerciais. Como você tem um portfólio de imóveis, os aluguéis recebidos por esses imóveis é dividido para os cotistas. E aí recebe o nome de dividendos. Então é isso. Você ganha com os aluguéis e com a valorização. Com a valorização, o empreendimento melhorou. Com os aluguéis, são os dividendos que foram divididos entre os cotistas. Os fundos imobiliários são divididos em segmentos, dependendo do tipo de imóveis que eles investem. Por exemplo, você pode ter fundos imobiliários que investem em shoppings. Então, assim, a expertise do fundo é shopping. Você pode ter uns que investem em galpões logísticos, prédios corporativos, salas comerciais, casa, enfim, tem um monte de segmento. Mas antes de entrar nesses segmentos, eu quero explicar os principais tipos de fundos imobiliários, que são basicamente divididos em 3. O primeiro deles, fundo de tijolo. O segundo, fundo de papel. E o terceiro, fundo de fundos. Os fundos de tijolo investem em imóveis físicos. Tá lá, tá funcionando, ó, é tijolo, é parede, tá levantado, tá construído. E esses fundos de tijolos podem estar em diversos segmentos. Por exemplo, tem fundo que investe em shopping, igual eu falei, investe em grandes centros comerciais. Esses shoppings geram renda por meio dos aluguéis pagos pelos lojistas. É simples assim. Esses caras, eles alugam as lojas dos shoppings e você recebe um aluguel daquele empreendimento. Laje corporativa, são focados em edifícios comerciais, grandes prédios. Esses fundos dependem da ocupação das empresas. São escritório de engenharia, escritório de advocacia. Olha só um exemplo, você vai ali na Faria Lima, ali, tem aquele montão de prédio, né, lá em São Paulo. Aquilo ali, a grande maioria está dentro de fundos imobiliários. Então, você pode ser dono daquilo ali. Sabia disso? Você pode ter uma cota daqueles empreendimentos. Tem fundo que investe em galpões logísticos. Eles são especializados em galpões. Eles compram centros de distribuição. Por exemplo, a Amazon. Ela precisa de montar um e-commerce, um lugar para distribuir os seus produtos. Onde que ela vai pôr? Vai pôr num galpão. Onde é que ela vai conseguir um galpão? Ela vai alugar esses galpões aí desses fundos imobiliários. Então aí você tem a Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, o velho da Van. Você pode ter diversos ali lojas, né, alugando esses galpões aí. E assim por diante, tá? Tem educacional, tem hospital. Os caras são especialistas em alocar recursos em propriedades voltadas a serviço de educação. Faculdade, entendeu? Centro universitário, ou então em saúde. Os caras constroem hospital, constroem lugar para fazer exame, enfim. Qual que é a vantagem, por exemplo, desses fundos aí? Os contratos eles são longos, você tem alta previsibilidade. O cara não vai montar um hospital ali hoje e amanhã ele falar assim, desistiu, o lugar aqui não é bom, fez aquela infraestrutura de hospital, colocou negócio de oxigênio, não tem jeito, beleza? Então, ó, fundos de tijolo são tangíveis, é o mais próximo que você vai ter de ser dono do imóvel realmente. Já os fundos de papel investem em títulos que estão ligados ao setor imobiliário. Olha só, quer ver um exemplo? Você nunca parou para pensar. LCI, Letra de Crédito Imobiliário. CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Letras de créditos imobiliários e certificados de recebidos imobiliários são títulos do mercado imobiliário. Então, o que esses fundos fazem? Esses fundos eles não compram imóveis, mas sim papéis que geram renda futura, né? Ou ganham com a venda desses imóveis que estão ali nessas hipotecas, enfim. Logo, ao invés de você investir somente em um CRI ou em um LCA, o que é que você está comprando? Você está comprando um fundo de papel que tem uma cesta ali dentro, ó, tem um monte de coisa ali, ó, tem um LCI, tem um CRI, tem um monte de coisa ali dentro, com vários produtos em geral de renda fixa, mas no setor imobiliário. E os fundos de fundos, os FOFs, né?
são fundos que investem em outros fundos imobiliários. Então, os caras selecionam alguns fundos ali, ó, eu vou querer um fundo de galpão, vou pôr aqui. Ah, eu vou querer um fundo de shopping, aí põe lá. Ah, vou pegar um fundo aqui também de laje corporativa e vou pegar um fundo de papel. Aí ele monta lá uma cesta de fundos e aí ele monta um fundo de fundo. Então é um monte de fundo ali dentro, né? Então permite que você tenha uma carteira diversificada sem precisar ficar escolhendo, né, fundo por fundo, né? Ah, vou pegar esse fundo. Às vezes você não tem paciência para escolher isso, não tem tempo. Então você compra um fundo de fundo, beleza? Tá, eu tenho um monte de fundo lá, eu tenho fundo, igual você falou, de shopping, logística. Tá, Emanuel, mas como é que eu faço para saber qual fundo é aquele fundo que eu quero comprar? Toda cota de fundo tem um código único na bolsa, chamado ticker. É como se fosse um CPF do fundo. Em geral, os nomes de fundo são grandes, são chatos pra caramba. Então o que os caras fazem? Os caras abreviam os nomes para que fique mais fácil para a gente entender. Por exemplo, o ticket do fundo HGLG11 é um fundo de logística. HSML11 é um fundo de shopping. Cada fundo tem a sua própria sigla, a sua própria identidade, o seu próprio CPF. E você usa esse código para comprar ou vender as cotas desse fundo no mercado, ali na bolsa. Aí você me pergunta assim, e quem vai ser o responsável para administrar essa bodega toda? Quem que vai ficar lá na frente do negócio, administrando, compra aqui, faz a cotinha, entra mais um cotista, sai. Quem que faz isso? É o gestor do fundo. Os fundos têm um gestor especializado, esse gestor é responsável por administrar tantos imóveis, ele escolhe os melhores investimentos para cada fundo, ele que fala assim, ó, esse shopping aqui, ó, pode ser interessante para a gente comprar, o que você aí junta com uma comissão, aí fala, o que você acha para a gente comprar? Aí você, acho legal, aí o cara vai e compra. Geralmente esses caras entendem pra caramba do mercado imobiliário. Então ele vai lá e compra e você não precisa ficar preocupando com toda essa parte técnica. Tem um cara ali ajudando o quê? A gerir, a administrar esse fundo que você faz parte. Então eu vou ficando por aqui, essa foi a sequência 1 de 3 vídeos sobre fundos imobiliários que nós vamos fazer. Na primeira parte, que foi essa que eu acabei de fazer, nós falamos de um montão de coisas, explicamos o que é um fundo de ação, o que é um fundo de investimento, o que é um fundo de renda fixa e o que é um fundo imobiliário. Falamos dos tipos de fundos imobiliários, dos segmentos e inclusive do papel do gestor. Então, ó, assiste a próxima aula aí, tá bem legal, nós vamos falar as vantagens e desvantagens, vamos dar continuidade nessa sequência 1 aí. Inclusive, vamos fazer um checklist para você não entrar em furada aí na hora de escolher seus fundos imobiliários. Então um abraço, até a próxima. Gostou desse conteúdo? Compartilha com seu amigo. Não gostou? Compartilha com seu inimigo e vamos detonar a vida desse cara junto, vai?